Amém, amados irmãos? Jesus é o Senhor, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu sou Kaique e estou aqui mais uma vez para poder te alimentar com as palavras de Deus. Se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever aí, de curtir esse vídeo, depois de divulgar, para que muitas pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus. Como de costume, todos os dias nós estamos aqui falando um pouco da palavra, ministrando aos corações de todos vocês. E hoje não vai ser diferente. A passagem que eu queria desfrutar com vocês hoje diz respeito a um período da Bíblia em que juízes, eles governavam. O Senhor sempre usou pessoas para lidar com o seu povo, para cuidar do seu povo, para conduzir o seu povo. E todas as vezes que o Senhor conduzia o seu povo por meio de alguém, essa pessoa era o intermediário entre Deus e aqueles homens, o povo de Israel. Então o Senhor usou Abraão, o Senhor usou Moisés, e assim por diante, em todo o percurso do Antigo Testamento. Só que chegou um momento em que Moisés, ele treinava Josué, que era o seu servidor ali. Josué estava sempre próximo de Moisés. Moisés morreu, Josué continuou. Só que nessa mudança de condução, Josué não fez o que Moisés fez com ele, de preparar também alguém para que pudesse dar continuidade ao trabalho de Deus naquela terra, juntamente com aquele povo. E o que aconteceu? Josué morre e o povo fica sem ter alguém para poder fazer essa intermediação com o Senhor. O povo então ficou à mercê, ficou livre, Cada um fazia o que achava melhor, o que achava mais justo. E aqui quando chega em Juízes, olha o que fala. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o pilharam. Ou seja, não tinha mais o sacerdócio, não existia alguém, homem de Deus, profeta, sacerdote, conduzindo o povo. Então o Senhor precisou colocar homens ali para poder julgar as causas dos homens. Esses homens eram chamados juízes, que Deus permitiu que eles estivessem ali para julgar todas as coisas. Só que acontece, amados irmãos, esses povos foram conduzidos por homens que não tinham coração para o Senhor. Olha o resultado. Contudo, não lhe obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Ou seja, os pais tiveram um procedimento diante do Senhor e os filhos não. Tem até um ditado que fala, filho de peixe é peixinho. Agora, filho de crente não é crentinho. Irmãos, isso é verdade. Nós precisamos deixar um legado para a geração que está chegando, Nós somos o referencial para eles. Agora, se já não existe esse referencial, as pessoas ficam perdidas, E isso é muito sério, irmãos, porque o Senhor deseja levar a sua obra a cabo. Infelizmente, com os juízes ali, o Senhor não teve meio. O Senhor não teve esse caminho, porque na verdade eles faziam tudo longe da presença do Senhor. Quando o homem faz alguma coisa longe da presença do Senhor, o resultado é trevas, é morte. E essa parte da história aconteceu. E por que a Bíblia registra isso? Porque o Senhor deseja que possamos aprender. Quando nós não estamos diante da lei de Deus, nós passamos a tomar decisões por conta própria. E aí já não estamos debaixo da vontade soberana de Deus, estamos debaixo da vontade permissiva de Deus. O que é isso? Deus até permite que muitas coisas aconteçam conosco, mas Ele não está se agradando. Tá vendo a diferença? Ele permite, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele não está satisfeito, Ele não está selando, Ele não está se agradando. Aí depois a gente fala, Senhor, mas por que eu estou assim, minha vida está assim, minha vida está assado? Por causa dos seus próprios erros. Aí a Bíblia fala de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Então você toma decisões aqui, toma decisões ali, e a nossa vida é isso. Temos uma vida como um todo, mas a vida é o resultado de pequenas decisões que nós tomamos durante todo esse percurso. Então a vida vai se tornando, vai se formando através das decisões que você mesmo toma. Então temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, com as nossas respostas para as coisas. Amados irmãos, tudo isso vai moldando a sua realidade. E aquele povo que estava debaixo de cuidado dos juízes tomavam decisões longe da presença do Senhor.
Como resultado, problemas. Irmãos, nós não queremos ser como esses. O Senhor tem nos dado tudo, tem nos dado a sua palavra, tem nos mostrado tudo que está no seu coração. Então não queremos estar na vontade permissiva de Deus, queremos estar na vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos perto dele. Essa é a vontade de Deus. A vontade permissiva de Deus, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas, irmãos, quando estamos debaixo da vontade soberana de Deus, nós somos guiados, pelo cuidado de Deus. Então, que nós não possamos estar na vontade permissiva. Na vontade permissiva, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. E aí depois eu ainda posso falar, mas Senhor, por que isso, por que aquilo? Irmãos, nós não queremos isso. Queremos seguir o caminho do Senhor, viver o que o Senhor tem nos falado, mostrar para o Senhor que de fato nós pertencemos a Ele. Não só de falar, mas no agir mesmo. Nós queremos ter uma vida de testemunho. E olha que interessante, mesmo diante desse contexto, quando nós passamos a Bíblia, nós chegamos no livro de Samuel. E no livro de Samuel é nos contada uma história de Ana, que ela não podia ter filhos, e ela mesma assim orava ao Senhor para que o Senhor concedesse a ela filhos. E ela até mesmo disse, aqui em 1 Samuel capítulo 1:11, falou assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua casa não passará navalha. Irmãos, Ana inicialmente orava pela vontade dela, que ela queria ter um filho, que ela queria, porque ela vivia com uma dificuldade ali, com Penina, que era uma outra pessoa que podia dar luz a filhos, e ela não podia. Então, primeiramente, ela estava em um sofrimento, e ela orava ao Senhor para que pudesse cessar esse sofrimento. Mas depois ela passou a orar pela vontade de Deus. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Ela já estava apresentando ao Senhor um profeta. Alguém que mudaria a história daquela geração. Lembra que eu falei dos juízes? Que não tinha alguém para servir o Senhor, e aí o Senhor foi necessário colocar juízes lá? Ana começou a orar. E o Senhor ouviu aquele clamor, porque o Senhor precisava de alguém para mudar aquela geração, para mudar a rota daquele povo. E quem é que o Senhor deu? Samuel. Irmão, Samuel foi um jovem que serviu ao Senhor ali, oficializando no templo. E o Senhor pôde usar ele para constituir depois reis sobre a terra. E aí veio Saul, veio Davi. Olha só, por causa de uma oração, o Senhor mudou uma era. Irmãos, a sua oração pode mudar uma era. Eu não sei o que você tem vivido ultimamente, mas ore ao Senhor. Apresente ao Senhor, não por causa de você, pelas suas vontades, mas por causa da vontade de Deus. Quando você ora pela vontade de Deus, o Senhor pode mudar toda uma era, toda uma geração. É isso que a oração faz. A oração move todo o ser do Senhor Jesus. Então, independente de qualquer situação que você esteja passando, creia no cuidado de Deus por meio das orações, por meio da palavra de Deus. Essas palavras de fato têm nos alimentado e têm nos guiado. Não queremos ser como aqueles que viviam lá debaixo do julgamento dos juízes. Queremos ser aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. E quando nós oramos, o Senhor ouve as nossas orações e muda todas as coisas. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu te encontro amanhã, em nome de Jesus.